Oiê! Hoje a gente vai fazer uma leitura aqui para o signo de Capricórnio. Quem tem Sol, Lua, Ascendente, Nodo Norte, Nodo Sul em Capricórnio, essa leitura vale. E curtam, comentem, sigam meu canal, me ajudem a crescer. E é isso, vamos lá. Capricórnio, 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 Capricórnio. Vamos ver o que as cartas têm para dizer para o signo de Capricórnio. Caiu uma carta aqui, eu vou aceitar. O Sol, a criança, a raposa, a âncora, os lírios, os caminhos, os pássaros, o jardim, a chave, o anel fechando o jogo e no fundo o coração. Então aqui para mim tá muito claro que é sobre uma questão amorosa, né? Até porque quem fecha o jogo são as alianças. Então aqui é como se tivesse muito clareza aqui, porque o Sol ele traz essa clareza, essa alegria, né, da criança aqui, da diversão, do se permitir vivenciar algo novo, né? Mas como saiu aqui a raposa, é como se a raposa tivesse trazendo um alerta, né? Para se jogar, mas se jogar com cautela, porque talvez algumas coisas aqui não estão vendo da forma correta, até porque tem a criança, que é como se fosse um sentimento muito puro, né? Algo muito verdadeiro, mas nem tudo que reluz é ouro, né? Então, fique ligado. E essa manifestação aqui é muito para trazer aqui a estabilidade, né? A colheita próspera. E esses caminhos, né, eles vão levar a isso, né, a essa estabilidade, essa colheita. Mas, nossa, o jogo tá muito bom, né? Então, assim, essa pessoa ela quer colher uma estabilidade, então tá tudo certo para isso acontecer aqui, né? E aqui saiu a raposa em cima dos caminhos, então, assim, pode ser múltiplos caminhos, ou seja, pode ser mais de uma opção aqui amorosa, né, também. Só que para você perceber qual é a melhor opção, né? E aqui fala, né, que essa pessoa por escolha própria, ela quer essa união, né? Essa comunicação também, seguir uma vida junto com alguém e ter essa diversão, essa plenitude. Então, os sentimentos aqui desse jogo, dessa união, elas estão muito positivas, né? É um sentimento, mas olha, também essa raposa pode representar, porque o coração ele representa os sentimentos, não só os sentimentos amorosos, mas os sentimentos do jogo. Então, aqui pode ser também como só saiu carta boa, né? Então aqui a única carta duvidosa foi essa, dentro desse jogo aqui. Então essa raposa aqui também pode ser uma autossabotagem, né? Ficar ali sempre no padrão, nossa, tá desconfiado, né? Nossa, tá bom demais, né? Alguma coisa aqui vai sair errada e começar a se sabotar dentro do processo. Então essa raposa aqui também pode representar esse medo, né? Esses medos que a gente carrega quando algo tá fluindo e tá dando tudo certo. Vamos lá, signo de Capricórnio, Capricórnio, Capricórnio. Capricórnio, o que as cartas têm para dizer pro signo de Capricórnio? Vamos lá. O carro, 5 de paus, 6 de paus, 3 de espadas, o enforcado, o eremita, cavaleiro de ouros, 6 de copas, os enamorados, o cavaleiro de espadas, a temperança, valete de copas, ás de paus, o sol. E essa que caiu também eu vou aceitar. E aqui o 8 de copas, ou 8 de ouros. Vamos lá, gente. É como se algo tivesse aqui caminhando, né? Porque o carro ele fala sobre isso, mas também o carro ele fala sobre posicionamento. É como se alguém aqui precisasse se posicionar dentro de uma situação, porque enquanto a gente não se posiciona, quando sai o carro, é como se o cavalo estivesse guiando a charrete. É como se a gente estivesse ali no inconsciente e o inconsciente que está guiando.
a gente está como se fosse omisso, né? A gente está inconsciente deixando que a vida seja levada sem que a gente se posicione. E a vida ela não pode seguir dessa forma. E, e isso aqui, essa falta de posicionamento, ele gera esse 5 de paus, que é como se fossem os conflitos, né? A pessoa fica ali em conflito para meio que... Porque o 5 de paus, ele fala muito sobre conflito no sentido de dizer ali a sua verdade, né? A pessoa entra em conflito porque é como se ela quisesse se posicionar, é como se ela quisesse ali trazer uma verdade que para ela é muito importante e o outro não quer aceitar. Então, é muito sobre isso, né? Para manifestar aqui essa estrutura, que é essa alegria, essa plenitude, né? Dentro dessa relação. Mas, esses conflitos aqui também pode ser esse 3 aqui de espadas, né? Que essa pessoa ela pode estar magoada, ela já é uma pessoa magoada. Até porque aqui no outro jogo saiu a raposa e eu sinto que essa raposa aqui é como se fosse esse processo de sabotagem. Então é como se a pessoa já fosse magoada, então esse casal, um pode liberar o gatilho do outro. Então não é necessariamente porque um está fazendo por maldade, mas na verdade ele está liberando os gatilhos, até porque surgiu o 6 de copas aqui que fala sobre o retorno de alguns sentimentos para ser ressignificado. Então dentro dessa situação aqui eu senti que como se fosse isso, né? Talvez a pessoa aqui não esteja fazendo de propósito, mas ela libera gatilhos que magoam a pessoa. E porque também saiu o eremita. O eremita ele é como se fosse final de ciclo. O eremita ele também é o arquétipo do 9, que é como se fosse encerramento de karmas. E aqui, como pede para ver de outra perspectiva, talvez essa pessoa não queira magoar, mas ela libera os gatilhos. E isso acaba magoando, né? Inconscientemente, até por conta do carro aqui também. Foda essa leitura. E aqui, Cavaleiro de Ouros, que é como se fosse uma proposta, só que uma proposta que demora, porque o Cavaleiro de Ouros ele é um cavaleiro lento, só que ele é um cavaleiro equilibrado. Então combina com Capricórnio, né? Porque Capricórnio é também um signo de terra. Então, assim, precisa de equilíbrio, gosta das coisas certas. E aqui é o sentimento que retorna para ser ressignificado. E esse sentimento retorna para também ter uma decisão, uma tomada de decisão aqui, né? Um posicionamento. Gente, ó, o carro tá alinhado junto com os enamorados que perde esse posicionamento, perde essa decisão, essa escolha, né? Que tem que ser feita. E aqui saiu o Cavaleiro de Espadas, que é como se vai haver sim uma movimentação aqui para trazer uma clareza, uma consciência, até dentro dessa situação aqui, né, de 3 de espadas. É como se o cavaleiro trouxesse aqui verdades que esse 3 de espadas não está vendo. Está vendo de forma ao contrário aqui por conta do enforcado. Só que aqui saiu a temperança, né, que a temperança ela pede, é uma carta de tempo, ou seja, para haver um equilíbrio aqui dentro desse casal, que tem muitos sentimentos, porque todos as cartas do jogo aqui do Lenormand foram cartas muito boas. Então, assim, a temperança é como se fosse o equilíbrio perfeito que se constrói ao longo de um tempo. Então, assim, você não vai conseguir que essa relação seja equilibrada do dia para a noite. Na verdade, eu acho que esse casal aqui é algo novo que está se construindo, né? Até porque saiu aqui o 8 de ouros, que fala sobre essa especialização, né? Que a cada momento fica melhor. Então, assim, precisa disso, né? Então, assim, tem muitos sentimentos, apesar de ser um valete, ou seja, tem aqui uma comunicação amorosa, que é uma comunicação pura, por isso que saiu aqui a criança, e o valete ele representa essa pureza, né? É como se esse casal, os sentimentos entre os dois fossem uma coisa assim muito pura, muito de confiança, muito de querer. Mas, né, o sentimento não é tudo, né? Tem alguém aí que libera os gatilhos do outro e magoa. E saiu os 2 ases, o as de espadas e o as de paus. É como se fosse muita paixão, muito desejo, mas também
precisa aqui de uma consciência, de trazer aqui verdades, uma claridade aqui para essa situação. E o Sol que fechou, que olha aqui, é como se fossem os dois juntos. E o Sol iluminando aqui, né? Então é como se fosse realmente uma relação de dois meninos, né? Na verdade, duas crianças aqui. Então fala dessa relação pura, genuína, de duas pessoas que se iluminam juntas, né? Por conta aqui do luz do Sol. E é isso, Capricórnio. Espero que vocês tenham gostado, que tenham feito sentido aí para vocês. Curtam, comentem e até semana que vem. Beijos, tchau.